Então, pessoal, vamos lá. Na realidade, não é isso que eu quero fazer, né? Eu quero pôr naquele modo de apresentação. Beleza. Então, pessoal, dito isso, né? A gente vai começar a ver hoje algumas ações específicas do direito eleitoral, tá? Vamos ver ações, vamos ver recursos e depois a gente passa para uma próxima etapa dos crimes eleitorais, ok? Então, volto a dizer, se eventualmente, na hora que eu estiver explicando alguma ação, algum recurso, e os conceitos que eu passar por eles aqui, que são provenientes do processo civil, não estiverem muito claros, vocês me falem que eu explico melhor, tá? Bom, dentro, então, de todas as ações possíveis, a gente começou a falar sobre isso, né? Falamos da diplomação, falamos do processo de prestação de contas, e no dia que eu estava falando da diplomação, eu falei que a gente ia comentar sobre algumas ações que vão impugnar, né, ou serem recursos do ato da diplomação. Então, hoje nós vamos começar pela ação de impugnação ao mandato eletivo. Observem, pessoal, o próprio nome da ação vai explicar para a gente tudo o que a gente precisa saber. É uma ação, ou seja, é uma ação nova, não é um recurso, é uma ação. Então, eu não entro no processo de registro de candidatura do candidato, eu não entro no processo de prestação de contas do candidato. É uma ação, é uma nova ação, que vai impugnar, questionar, né, o mandato eletivo. Para ter mandato eletivo, pessoal, o que precisou? O cara ganhar nas eleições e precisou ele ser diplomado, ok? Então, aquele ato que a gente falou da diplomação, ele vai ser extremamente importante aqui na ação de impugnação para poder, principalmente, contar o prazo, né? Então, vamos começar aí. Essa ação, pessoal, está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 14, né, que a gente vai falar sobre o poder soberano, como é o exercício da soberania. Descendo lá para o parágrafo 10º e parágrafo 11, a gente vai ver o que a Constituição Federal vai falar sobre a ação de impugnação de mandato eletivo. Observem, pessoal, que a nossa referência, os nossos fundamentos jurídicos, são fundamentos constitucionais. A gente não tem, dentro da legislação eleitoral, um procedimento, né? Então, não vai estar falando no Código Eleitoral ou em alguma lei específica, o procedimento exato da maioria das ações eleitorais. Então, o mandato eletivo, a ação de impugnação do mandato eletivo vai estar prevista lá no parágrafo 10º, no parágrafo 11, e a gente vai ver o quê? Que poderia vir uma resolução, ou falando de normas processuais, uma lei ordinária, né, regulamentando, ou seria apenas um entendimento doutrinário, um entendimento jurisprudencial, como é ainda hoje. Então, por mais que a gente tenha um assunto constitucional que precisaria de vir uma lei para regulamentar, a gente até hoje não teve essa lei ainda para falar de ação de impugnação, tá? Mas vamos ler lá o parágrafo 10º. O mandato eletivo, gente, quando eu falo de mandato eletivo, eu tenho que entender que não é o candidato mais. Aqui, necessariamente, eu tenho um candidato eleito. Porque para quem tem mandato eletivo, ele deve ser eleito nas eleições, ok? Então, observem isso, pelo amor de Deus. Então, não estou falando de pré-candidato, eu não estou falando de candidato mais, eu já estou falando daquele candidato que foi eleito, que está assumindo, então, o mandato eletivo, ok? Professora, mas então a gente não pode questionar assuntos enquanto o cara ainda é candidato? Sim, a gente vai ver essa ação, é outra ação, tá bom?
enfim, a gente chega lá. Mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Então, aqui a gente já sabe, prazo de 15 dias a contar da diplomação, ok? Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Quais assuntos que entram na minha ação de impugnação? Abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Apenas esses 3 assuntos. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, ok? Então, a tramitação é em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se ela for temerária ou de manifesta má-fé. O que esse artigo está falando, né? O que esses parágrafos estão falando? Olha, é possível, então, mediante provas de abuso do poder econômico, corrupção e fraude, beleza, você vai ter uma ação para impugnar o mandato daquele cara que foi eleito. No entanto, autor, cuidado. Essa impugnação, ela não pode ser só para polemizar, para gerar polêmica, para prejudicar aquela pessoa, né? Então, se ela for uma ação temerária, ou seja, sem provas robustas, o autor vai poder responder por litigância de má-fé, ok? Por entrar na justiça, questionando o mandato eletivo de alguém que democraticamente foi eleito, sem ter razões, ok? Beleza? Professora, Oi, pode falar. tudo bem? Ari? Tudo bem? Mas isso é automático pela própria justiça ou Não. está sendo colocado em questão que tem Não, que, né? não vai ser automático, não. A gente vai entrar aqui e eu vou falar quem são os legitimados. A gente vai ter as partes, né, os legitimados ativos e os passivos. Quem é que entra na justiça contra quem, tá? Não é automático, não. Inclusive, Ari, o prazo de 15 dias que está falando aí no artigo, ele é um prazo decadencial. Ou seja, o cara, vamos supor que teve um abuso de poder econômico, mas ninguém impugnou em 15 dias, acabou, tá? Aí ninguém vai questionar mais a diplomação dele, não. É um prazo decadencial, ok? Bom, mas vamos continuar que essas dúvidas aí vão ser respondidas aqui rapidinho. Vamos lá. Gente, não é possível, né? Rapidinho, pessoal, 1 minuto. Ô, Ronaldo, Fala, Hélio. Boa noite, Beto. você trabalha todo dia desse jeito aí, cara? Quem me dera, tem Você podia fazer chamada de cacife. vídeo. Não tem esse cacife para trabalhar assim todo dia, não. Isso aqui é a melhor roupa mesmo. Se puder fazer A chamada de única. vídeo para mim todo dia, para meu dia ficar bem, eu ficaria bem desse jeito aí, viu? Uai, velho, quando ela não servir mais em mim, encolher bastante, eu Pode não, beleza. tenho que encolher muito, sabe? Vamos lá, Obrigado, gente. Capitão. Desculpa aqui, mas eu fui soltar porque a porta estava fechada, meu filho chegou, aí o cachorro ficou maluco, né? Enfim. Então, vamos continuar. Qual é a finalidade e o objetivo da ação de impugnação, pessoal? A finalidade é óbvia, né? A gente quer defender os interesses da sociedade, os interesses difusos do eleitor. Porque o eleitor, ele vai lá nas urnas para exercer o seu direito ao voto, né? Como instrumento da soberania, né? Da soberania popular frente à democracia, não é isso? Então, o que a gente tem de mais precioso, né? Acho que a gente pode chamar dessa forma, mas o que a gente tem de mais precioso para exercer a democracia, nós, né, o povo, são os nossos votos. Então, se aquele
cara for, né, para as eleições, for lá votar, e ele tiver sido manipulado no exercício do voto dele, eu preciso ter meios, ter remédios, né, para poder corrigir isso de alguma forma. Alguma pessoa que tiver sido eleita por manipulação dos eleitores no exercício do voto. Beleza? Então, vamos lá. O objetivo é anular os efeitos da diplomação. Lembrando que a diplomação, ela é um ato de declaração que aquele cara ganhou nas urnas. Ele não está dando direito, ele não está constituindo direito de nenhum candidato. Ele está declarando que aquele candidato X ou Y, ele teve êxito nas eleições. No entanto, a diplomação ela é extremamente importante, ele é um ato importante para o exercício do mandato eletivo. Sem a diplomação, não tem mandato eletivo, ok? Então, o objetivo dessa ação é anular os efeitos da diplomação, visando a cassação do diploma ou mesmo do próprio mandato, está escrito errado ali, eletivo. Ou seja, pessoal, se o cara já tiver no exercício do seu mandato e essa ação tiver sido ajuizada no período de 15 dias pós a diplomação, ele vai ser questionado, vai cassar o mandato dele. Ou caça-se o diploma, ou caça-se o mandato, se ele já tiver em exercício. Ok? Quais são as hipóteses de cabimento? Simplesmente, né, gente? Abuso do poder econômico. Professor, mas o que no final das contas é abuso do poder econômico, né? Que é uma coisa subjetiva, né? Não é tão subjetivo assim, não. Tudo aquilo que está na lei, principalmente, né, nas leis de inelegibilidade e na lei de... Esqueci. Gente, me deu um branco. Que eu pedi para vocês fazerem no trabalho, como é que fala? Professora, se a senhora esquece, imagine nós na hora da prova, hein? Me deu um branco aqui, mas é do nome da lei da ficha limpa, entendeu? Sumiu aqui da minha cabeça. Pois é, né, gente? Eu sei, porque eu era assim também. Prova, não, só falar que é prova, a gente já está esquecendo, né? Na verdade. Qualquer Por isso tem que considerar forma. até uma vírgula, tem que considerar. Como assim? Na hora da prova? Na hora da correção, né, professora? A senhora tem que ficar boazinha, considerar até uma vírgula, gente, né? mais do que eu considero, mais do que eu fiz na prova de vocês. Tá certo. Continue assim, professora. Que é assim. isso? Ganhou uma estrelinha. Eu ganhei mesmo. Não? Sim, ganhei. E os meninos aí sabem que, assim, quando as matérias presenciais, eu às vezes aplicava umas provinhas mais difíceis, né? Eu tô tão boazinha, gente, ultimamente. De verdade. Mas é porque vocês são muito comprometidos, assim, de uma maneira geral, não estou falando por todos, mas de uma maneira geral a turma é muito boa, né? Então, assim, a gente vai vendo o andamento da turma também. Eu acho que a implicância vai mais quando a gente vai vendo aquela turma que não anda, né? Que os meninos não aparecem e tal. É claro que acabam que alguns se beneficiam pelo esforço dos outros, né? Mas não, gente, na hora do vamos ver, pode ter certeza que ninguém se beneficia com o esforço do outro. Então, aprendam no momento que vocês têm que aprender. Não acho que vocês estão vendo, assim, quem fica só indo na cola, colocou o nome no trabalho de alguém que fez e tal, o professor está aqui sendo enganado, gente, mas o professor é o menor dos problemas de vocês na vida profissional. Acreditem nisso, tá? Menores problemas. Quem já faz, estou vendo o Ronaldo aí todo de terno e gravata, né, Ronaldo? Não sei se você já faz estágio, escritório e tal. Sim, eu faço. Obrigado. Vocês imaginam como que, né, esses chefes, esses advogados, o trabalho que eles não dão, né, Ronaldo? Entendeu, né, Hélio? Nossa Como é senhora. que é? A gente só pôr o nome no trabalho. Tudo maluco. Não, eu tô falando assim, porque tem alguns alunos que acham assim, coloquei no trabalho, tá tudo certo. Gente,
sério, professor, eu falo, Dá nome aos bois, ele é professor. parceiro de vocês, ele não é contra vocês. Contra vocês vai vir na fase profissional. Aí vocês vão ver o que é. Professora, Gente, não é querendo contra. É claro que você não está falando de o todos, Hélio né, tem, professor? o Como é Hélio que tem é? essa mania aí, viu, professora, de fazer isso aí. O Hélio é danado para isso aí. Mentira, professor. Ó, Claro, gente, fala essas coisas não, senhor. não, eu conheço vocês. Pois é, ó. Mas vamos lá, gente. É vedado na legislação receber, né, dinheiro para as campanhas eleitorais de várias formas. Nós falamos sobre isso, né? Então, por exemplo, hoje é possível receber doação de pessoa jurídica, de empresas? Não, não é possível. Até porque, por que não é possível mais? Porque depois, né, em 2016, quando foi proibido esse investimento, né? Porque era um investimento, as grandes empresas investiam, né, no candidato X ou Y, fazendo doações em grandes, né, num valor muito grande. Normalmente, essas empresas que faziam doações em valores altos tinham contratos públicos também em valores altos, que foi essas confusões que a gente vivenciou aí há alguns anos atrás, né? Odebrecht e tal, que eram empresas economicamente muito fortes, mas que também detinham contratos públicos muito fortes. Então, assim, não tem sentido. Como é que aquela empresa que detém um contrato público pode simplesmente sair doando, financiando campanha, né? Isso aí é o maior exemplo de abuso do poder econômico que eu posso dar. Mas não, a legislação ela vai falar, por exemplo, receber dinheiro de organizações não governamentais, que receberam recursos públicos para alguma coisa, de entidades beneficentes, o que mais? De sindicatos. Isso tudo são verbas que são vedadas na legislação. Então, se você comprova, comprovadamente, obviamente que é comprovadamente, né? Comprova que o candidato X ele foi beneficiado por qualquer uma das situações que são vedadas na lei, ele pode ser, então, impugnado. Obviamente, se ele tiver sido diplomado, tá? Ou seja, essa ação, gente, eu estou falando de abuso do poder econômico, corrupção e fraude por candidatos eleitos, ok? Candidatos, pré-candidatos não eleitos, eles podem sim ser questionados, mas por uma outra ação que nós vamos falar depois. Hoje nós estamos falando dos candidatos eleitos, quem ganhou nas eleições, tá bom? Então, por muito tempo, pessoal, a doutrina, né, falava assim, olha, aqui a gente tem que tomar cuidado que a gente está falando de abuso do poder econômico, não é abuso do poder político. Mas, gente, quantas vezes o abuso do poder político pode estar atrelado ao abuso do poder econômico? Então, hoje, né, assim, diante da nossa atual realidade legislativa, a própria lei da ficha limpa é um pouco para travar isso, porque as pessoas que muitas vezes estão por trás do abuso do poder econômico são pessoas que estão abusando, na verdade, do poder político, ok? Então, essas condutas tidas como abusivas, ok? No financiamento de campanhas, ou que vão contra a legislação, elas podem ser questionadas nessa ação de impugnação, ok? O que mais eu queria falar? Só um adendo que eu achei muito interessante, depois eu vou até falar para vocês fazerem um trabalho sobre isso. Hoje, a nossa realidade também, vou falar um tema polêmico aqui, mas vocês acreditam que pode ter, por exemplo, abuso do poder religioso? Vinculado aí com política? A politização do poder religioso? Professor, eu tenho um conhecido que... Mas eu acho que isso meio que já acontece já na prática, viu?
Não, na Reveladamente. prática. Deixa eu só ver o que o Ari vai falar, depois você fala, Juarez. Eu tenho conhecido o Márcio Santiago, né? Ele era sobrinho do pastor Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial, né? E aí ele foi um candidato, ele era um agente penitenciário, foi candidato a deputado e ganhou. Mas aí ele sofreu um processo por abuso de poder religioso, né? Porque ele ia nas igrejas, né? Batia aquele papo com os irmãos, os pastores, aquela coisa toda. E aí pessoas do próprio partido dele, né? Por exemplo, tinha o Marques, que era aquele ex-jogador do Atlético, que ficou como suplente dele, estava perdendo a vaga para ele. Ele mesmo sendo do mesmo partido, estava tentando tirá-lo do mandato por essa questão. O suplente ia assumir, né? É claro, gente, que eu não estou falando aqui que, por exemplo, né, Ari, mas o cara é pastor, ele não pode se candidatar? Claro que pode, né? Qualquer um pode, qualquer um de nós podemos nos candidatar. O que eu estou falando é atrelar o abuso de poder religioso, né? A pessoa que exerce ali um poder religioso e atrelar isso de alguma forma ao poder econômico, né? De alguma forma ter financiamentos de campanha e prometer coisas, né? Sei lá, o que pode ser prometido aí. Usar dinheiro da igreja para fazer campanha nesse sentido? Por exemplo, né, receber da própria igreja. E por aí vai. Na verdade, é uma coisa muito discutida. Inclusive, assim, o STF ele manifestou sobre esse assunto não tem muito tempo. Eu vou até tentar achar um artigo para vocês no dia que eu for mandar esse trabalho. Mas que hoje a gente fica um pouco vinculado, porque o que acontece? A gente fala assim, o Estado é laico, né? Todo mundo sabe que o Estado é laico, ou seja, eu não posso, de alguma forma, atrelar a política à religião. Mas no momento que eu não sei como é que fala essa palavra, mas eu pego religiões e coloco essas religiões em partidos, que a gente tem partidos específicos de religiosos, né? Que vão ter a Universal tem, o PRTB é da Universal. Por aí vai, né? Assim, veladamente, mas A própria nomenclatura dos partidos, PSC, Partido Social Cristão, não, mas o Partido Social Cristão acho que até que não é, não, porque eu acho que a criação dele veio antes desse abuso aí. Não, mas Juarez, deixa eu falar uma coisa com você. Independente de agora, de atualidade, por que é tão questionado, por exemplo, eu acho que eu já falei isso com alguns de vocês. Quando vocês entram nos órgãos públicos, o que vocês veem assim, o que tem normalmente nas paredes dos órgãos públicos? Somente uma cruz. Crucifixo. Não, crucifixo. A própria nota de dinheiro, né? Deus seja louvado. Isso mostra como que o poder religioso manda, sim, no Estado. E desde todas essas confusões que a gente teve, desde dos governos absolutistas, né, dos reinados absolutistas, que a igreja basicamente mandava no rei, isso é coisa antiga. Essa influência da igreja na política é coisa antiga, não vem de agora, entendeu? Então, assim, só para desmistificar, não, mas esse partido foi criado muito antes desse atual contexto que a gente está vivendo. Não, mas não entendi, mas o que eu quis dizer, assim, é que eu imagino que o PSC, ele foi criado, vamos dizer assim, vou usar um termo aqui, interdenominacional, não por uma denominação cristã, eu digo, mas ele foi criado, assim, por cristãos, independente da denominação, porque lá tem padre, tem pastor e tal. Não sei. Eu imagino, tá? Vamos dizer assim, por exemplo, uma pauta cristã. Vamos pensar aí a questão do aborto, né? De não legalizar o aborto. Basicamente, esse partido, obrigatoriamente, ele tem que ir contra essa pauta. Sim. Né? Porque senão seria totalmente incoerente, inclusive. Né? Então, todos esses... Liberação de drogas, né?
Exato. Então, assim, Bacana. todos os partidos que eles escolhem, né, de alguma forma, se vincular a entidades religiosas, primeiro, eles já ganham ali uma população, uma parte inteira da população, mas tudo bem, não é proibido. Eu não sou proibida de votar em uma pessoa que representa os meus valores. Então, se os valores cristãos me motivam a votar naquele candidato X ou Y, tá tudo bem, tá? É o que eu quero dizer, né? E, assim, não é um problema. O problema é o abuso, né? De alguma forma, receber, por exemplo... Professor, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu tenho 26 anos que eu participo da igreja evangélica, né? Uhum. Dentro desses 26 anos, agora nessas 2 últimas eleições, isso até parou, porque eu acho que está tendo uma fiscalização maior aí do TRE e etc e tal. Até que aconteceu o que o César Ali falou aí, né? Mas antes disso, nossa, não foi nenhuma nem 2 eleições que vinha o camaradinho ali, que era amigo, que vinha ali só para rodear, às vezes nem era da igreja, mas acabava domingo e entregava o panfletinho. Começa a frequentar a igreja, né? Pedia para falar, começa a frequentar contra esses... Só o pai do Hélio, eu não sei, mas contra esses aproveitadores, que são pessoas aproveitadores da fé. Contra esses eu tenho essa reticência. Mas eu também acho que a criação de um partido por uma igreja, por exemplo, a Universal criou o PRTB. Eu não sou contra, não, porque o partido, ele de fato, representa uma parcela da sociedade. Né? Os valores do partido ali. Né? Eu não sou contra a criação, como se alguém quiser criar um partido espírita, porque é a parcela da sociedade. Ela representa aquilo que a sociedade fala. Né? E se você for olhar, a Universal é uma grande parcela da sociedade brasileira. Tem milhões de adeptos no Brasil. Né? Não, gente. Então, eu não sou contra esse tipo, eu sou contra esse abuso, né, de aproveitadores da fé. Por exemplo, né, gente? Receber doação da igreja para poder financiar candidato. Não é nem da igreja, não é nem da igreja, né? Dos cristãos, né? Que vão doar para destinar para algum candidato. Vocês acham que eu falo assim, com muita propriedade, assim, por vivenciar isso há 26 anos, e geralmente, né, não é que cristão, crente, né, o crente é burro, é pobre, etc e tal. Mas como tem pobre, tem rico, tem pessoas com menos estudo, com mais estudo, né? Então, isso não é padrão mais, né? Isso não mas não é padrão. Mas antes se usava o seguinte recado assim: irmão, você tem que votar no irmão porque ele vai defender a gente, entendeu? Usava dessa... Gente, não vamos longe, não. Até a eleição presidencial, isso é triste. A última eleição, né, o Bolsonaro, uma grande parcela da população votou nele por causa de quê? Das promessas de milagre econômico? Não. Grande parte... Ou defender, né? Coisas da família e tal. Coisas da família, né? Eu acho que grande parte, assim, tanto que ele recebeu, né, o apoio até dos evangélicos, né, da bancada evangélica, até dos católicos. E até por isso que ele prometeu que um dos ministros do STF ia ser, como é que fala? Ele usou um termo superlativo. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico, entendeu? Então, e ele nem evangélico né? Você sabe, ele nem evangélico, ele é católico. É só para ter essa parcela do eleitorado para ele. Mas olha só, mas isso para você pensar, gente, o tanto que isso é problemático. Para ser eleito, eu prometo que um cargo no STF tem que estar atrelado a uma religião. Isso é muito errado, gente. Eu não posso... Uma coisa é aquele cara que, por um processo, né, que a gente já falou aqui, notório saber jurídico, né, conduta ilibada e todos os requisitos aí que os ministros do STF têm que ter. Jurídico, né? Coincidentemente, ele ser cristão, ser evangélico, ser católico, ser qualquer coisa, é uma coisa. Agora, colocar isso... Gente, isso é muito errado, muito errado. Porque, basicamente, eu estou tentando convencer o eleitorado falando o seguinte, olha,
Você não quer que os nossos valores sejam subjugados por esse STF não cristão, né? Que não crê em Deus, sei lá o que das contas. Que não é conservador, né? Que é progressista. Vamos colocar um representante nosso lá. Mas isso poderia ser critério, né, gente? Isso podia ser critério, não podia ser falado, nem se passasse na cabeça, não podia ser falado nunca, né? Enfim. Mas, gente, tá, eu ia comentar, mas depois eu comento. Do negócio da CPI, vocês não estão acompanhando, né? Mas, assim, meu Deus do céu. Tá até negócio do coração. Mas, enfim. O que eu estava falando? Porque a gente tem que lembrar que grandes instituições, elas vão se assemelhar muitas vezes a grandes empresas. Só que eu tenho que lembrar que essas entidades, elas podem financiar e tal, desde que elas não recebam ajuda do governo, não recebam isenções fiscais, né? Agora, normalmente as igrejas são beneficiárias disso tudo. Então, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto, mas tem dinheiro para financiar candidaturas. Então, assim, é bem complicado isso, tá? Agora, que o abuso do poder político e o abuso do poder religioso hoje estão muito atrelados ao abuso do poder econômico, isso tá, né? Então, assim, até então, era uma coisa um pouco subjetiva, mas pelas nossas realidades, a gente tem visto que não. Outra coisa também, gente, só para lembrar, por exemplo, teve uma ação de abuso de poder econômico que o cirurgião estava fazendo cirurgias em troca de voto. Isso configura abuso de poder econômico? Total. Não, agora sim, esse cara estava comprando caro esses votos, né? Tipo assim, fazendo uma cirurgia por cada voto, né? Que isso. Esse aí tá muito confiante, né? Tá muito confiante. Mas, enfim, então, o abuso do poder econômico, ele existe de formas mais simples também. A gente está falando, né, de grandes esquemas, mas nas formas simples também pode entender, tá bom? Beleza, pessoal. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui. Corrupção e fraude, aí eu tenho que lembrar, né? O que pode configurar uma fraude, né? Toda vez que eu usar de mentira, né, para convencer o eleitorado, né? Ou qualquer coisa, gente, eu estou fraudando as eleições também, né? Sei lá, levando a galera para votar, qualquer coisa, tudo que é proibido ali. Isso pode configurar também fraude, corrupção ou abuso de poder, tá bom? Então, são matérias que são normalmente alegadas nas ações de impugnação. Além dessas matérias, pessoal, o que eu quero falar é o seguinte: existem matérias constitucionais que nós já vimos aqui, quando a gente falou de inelegibilidades, né? A gente falou sobre isso tudo. Lá na Constituição Federal, existem várias matérias, coloquei aqui alguns exemplos, né? Desincompatibilização, inelegibilidade, suspensão ou perda de direitos políticos, idade mínima para exercer tal cargo, né? Então, por exemplo, o cara tem, sei lá, 25 anos e é eleito presidente. Não pode, né? O número de vagas que aquele partido tem no Poder Legislativo. Essas matérias são tratadas na Constituição. Como a gente sabe, matérias constitucionais são matérias que não podem ser preclusas, né? Então, elas não incidem preclusão. O pessoal não está espelhando aí não, tá? Oi? Não está espelhando o PowerPoint aí, não. Como não? O que vocês estão vendo? Aqui tá normal. Só seu rosto. Também Eu tá não normal. consigo ver, não. Eu tô vendo o PowerPoint. Não, foi mal. Agora o meu apareceu. Desculpa, galera. Foi mal. Falei, não é possível que eu estou dando aula esse tempo todo e vocês não estão vendo meu PowerPoint. Mas, enfim. Coloquei, pessoal, só pelo seguinte. Essas matérias, elas podem ser questionadas antes, durante todo o processo eleitoral. Mas vamos supor que não foi objeto de questionamento durante o processo, né, ali de registro de candidatura. Não houve esse questionamento. Então, na ação
de impugnação ao mandado eletivo também pode ser questionada dentro dos 15 dias, tá bom? Ok? Então, observem isso aí, que é uma forma de aparecer também. Pode ser feito por meio da ação de impugnação. Essas matérias constitucionais, eu coloquei aqui alguns exemplos. Beleza? Vamos falar aqui rapidinho, será que eu não consigo não, né? A aula acabou 8h40, achei que era 8h50. Mas a gente revisa isso aqui sexta-feira. Então, trâmite, né? Em segredo de justiça, mas o julgamento deve ser público. Falei sobre isso. Quem pode entrar? O candidato, partido político ou coligações e o MP. Legitimidade ativa é quem entra com a ação de impugnação. Legitimidade passiva, quem recebe, quem é o réu, no caso, né? Que é o candidato eleito e diplomado, ok? Competência vai depender aí se eu estou falando de eleições municipais, estaduais ou federais. E o prazo decadencial de 15 dias após a contar a partir da diplomação. Então, eu vou encerrar aqui, porque depois eu vou falar sobre o procedimento. Então, na próxima aula, eu continuo, tá bom? Esse assunto. Professora, mas esses 15 dias, como no processo civil, também é dia útil? Pega esse do dia útil? Então, olha só. Na legislação, o que a gente tem de legislação? Apenas a Constituição, não é? Que fala que é 15 dias. Então, a gente, como subordinado, a gente tinha o Código de Processo Civil. Então, sim, a contagem, ao meu ver, é 15 dias úteis a partir do primeiro dia após a diplomação. Há algumas doutrinas que ainda discutem isso, porque fala que para ser dias úteis tem que estar específico na lei. Como a gente não tem uma lei específica sobre isso, seria dias corridos. Mas hoje já está entendendo que seria dias úteis, tá bom? Certinho. Pessoal, então eu volto nesse assunto sexta-feira com vocês, tá? E eu vou nada. Oi. Assim que o pessoal sair, a senhora pode me dar 2 minutinhos? Posso? Pode, já pode ficar à vontade, inclusive, Ari, se você quiser. Não, é porque o que acontece? A senhora colocou, perguntando sobre a questão dos trabalhos, e aí eu respondi mandei um zap para a senhora, mas aí a pessoa não me deu retorno nos 15 dias atrás, que eu conferi a nota, né, que eu e a prova, que o Juarez fizemos juntos. Só que dos trabalhos, aí eu não tive nota. Mas porque eu sei que eu fiz os trabalhos, inclusive até numa aula que o Juarez também estava, a gente debateu bastante as questões e tudo, mas eu também procurei nos meus e-mails e não achei também o envio para a senhora. Só que, como é muita coisa na cabeça, então eu não sei se eu cometi o erro de só participar, responder dentro da aula e não enviar para a senhora o e-mail com as respostas. Está falando do trabalho que a gente fez em sala, né? Foram Ari, 2. Deixa eu olhar de novo, né? Porque a gente fez 3 trabalhos e eu só lancei nota de 2. Tá? Só que 3, porque a senhora lançou um para quem não tinha feito, correto? Quê? A senhora deu 2 trabalhos, o terceiro foi para quem não participou. Não. Foi 3, então? Foram 3 trabalhos. Na realidade, o que eu fiz é porque não deu para lançar no primeiro semestre. Não deu para lançar no primeiro semestre, na primeira etapa. Então, que a primeira etapa ela poderia ser no máximo 40 pontos. Então, foi 30 pontos da prova e 10 pontos de trabalho. Os outros 10 pontos estão aqui na planilha, mas eles vão ser lançados agora, na segunda etapa, junto com o trabalho de 20 pontos. Tá? Vocês vão fazer mais um trabalho de 20 pontos. E, ao final, a prova final de 30 pontos, tá bom? É porque, sinceramente, assim, minha cabeça deu um loop com tanta mudança que aconteceu aqui na minha vida, aqui, de coisa de trabalho, bom, às vezes eu falto muito na sua aula, né? Porque, como eu geralmente digo sexta, então eu trabalho 24/72, mas tem hora que eu troco plantão com um colega, tem hora que eu pego uma viagem de van, e teve essa confusão. Eu sei que eu participei, pelo menos 2 eu estou lembrado, né? Mas aí realmente eu procurei
Na minha caixa, eu também não achei. Provavelmente não envio para a teve senhora. aí. Assim, Oi? mas não vou dar garantia, porque às vezes passa, né? Um ou outro e-mail aí que eu não vi, alguma coisa assim. Aham. Eu vou olhar de novo e você me chama no WhatsApp, e aí, se não, eu te passo um outro trabalho com os meninos que eu ainda vou passar trabalho, tá bom? Referente à primeira etapa. Ok? Tá, beleza. Tá bom? Aí, na sexta, eu vou estar trabalhando, né? Aí eu não vou estar aqui, mas a gente fala no Zap. Tá, não tem problema não. Combinado? Obrigado. Obrigado. Então tá. Pessoal, até sexta. Beijo vocês. Tchau, Professor. Até, tchau. Obrigado.